Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno, um dia abençoado. Eu peço a todos os amigos para se inscrever no canal, deixar o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, eu acho que todos os vascaínos estão muito tristes com o que está acontecendo dentro e fora das quatro linhas. Dentro de campo, o nosso time não se encontra. O Vasco da Gama na 16ª colocação no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente tem um jogo muito importante lá na Venezuela. E, meus amigos, e a política do clube? Essa nojeira que a gente tem visto aí. E esses são os dois assuntos deste vídeo. Eu vou falar primeiro do futebol, depois eu vou fazer um desabafo aqui com relação à política do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, hoje o Vasco da Gama joga lá na Venezuela contra o Caracas. É mais do que um jogo de futebol. O Vasco da Gama, caso se classifique, 2.800.000 reais estarão entrando nos cofres do Vasco da Gama. Muito importante o Vasco da Gama conseguir aí esse dinheiro para arcar com os compromissos. Eu fico me perguntando com qual clima a gente vai entrar em campo hoje, por tudo que tem acontecido aí nos bastidores do Vasco da Gama. Mas chegou a hora da gente se superar. Chegou a hora de cada jogador do Vasco representar esses 22 milhões de torcedores espalhados mundo afora. Para essa partida de hoje, a gente vai ter o retorno aí do Castan. O Pikachu, ele começa aí como titular do Vasco da Gama, porque o Caio Tenório está aí com Covid, 10 dias afastados. O Léo Matos não foi inscrito para essa segunda fase aí. O Benítez treinou normalmente ontem. Não sabemos se o Thales Magno terá ou não condições de jogo para esta partida. Ele que fraturou aí a bacia. A gente fica no aguardo. O possível time do Vasco da Gama para esta noite será Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Castan e Henrique, Léo Gil, Andrei, Carlinhos, Benítez, Ribamar, Thiago Reis ou Vinícius. Essa deverá ser a formação do Vasco da Gama. Esse jogo só terá a transmissão aí da TV Comebol e o nosso canal aqui entre as 9 horas às 21 horas para fazer a narração deste evento, certo? Vasco joga pelo empate e a gente espera aí que o Vasco consiga sim fazer um bom futebol apesar dos apesares. Meus amigos, com relação aí à política do Vasco, ontem teve uma reunião lá em São Januário. Os 5 candidatos estiveram presentes. Todos os poderes do clube se reuniram, exceto o senhor Mussa.
o Mussa não compareceu nessa reunião, alegando problemas de pressão. Eu quero dizer uma coisa. Quinta tem reunião no Vasco da Gama. Essa reunião não vai servir para nada, porque todas as reuniões que estão tendo dentro do Vasco da Gama hoje, entendam bem isso. Infelizmente, elas têm sido aí deixadas de lado por conta do judiciário. Então o judiciário já resolveu que as eleições do Vasco da Gama serão online. Uma vergonha. O Vasco é uma instituição que hoje não tem a mínima condição de fazer eleições online e muito menos híbrida, porque a falcatrua terá golpe. Não sou contra o progresso do Vasco da Gama, mas que se pensasse antes, desde quando a pandemia começou, para que tivesse eleições online, não feito nas coxas dessa forma. E eu lamento aqui a postura do senhor Júlio Brandt e do senhor Mussa. Os dois estão preocupados única e exclusivamente com o poder. O que essa chapa amarela, o que essa Sempre Vasco está fazendo é uma vergonha. Eu ainda fico vendo canal grande de YouTube. Aliás, eu acho que já passou da hora de todo mundo se posicionar, porque Muro, neste momento, é egoísmo com uma situação tão precária a qual vive o Vasco da Gama. Eu ainda fico vendo canal grande de YouTube falando que o Brandt tem um projetaço. Olha, eu quero falar pro torcedor do Vasco. O Vasco sangra. O Vasco sangra. Reitero o meu posicionamento aqui em apoiar o candidato Levenciano. Espero que dê Vasco, que o Levenciano seja o presidente do clube. Mais uma vez eu reitero aqui o meu apoio. Agora, o que está sendo feito? O judiciário do estado do Rio de Janeiro está comprado. A justiça carioca é amarela. Essas decisões que estão sendo proferidas são decisões que eu quero acreditar que não tem dinheiro por trás disso. Então é uma grande vergonha. Então, contra tudo e contra todos, a gente reitera o nosso posicionamento aqui de apoio ao Levenciano. E mesmo que não haja justiça aqui no estado do Rio de Janeiro, eu espero que a justiça seja feita nas urnas, seja de forma eletrônica, seja de forma híbrida ou presencial, mas tem que ser presencial. É o que eu penso. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.